Pessoal, em meio ao julgamento histórico no STF contra Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, o 7 de setembro deixou de ser apenas uma data comemorativa para se consolidar como termômetro da polarização brasileira, com direito a manifestações de esquerda e de direita. Os protestos da esquerda foram mais tímidos. Já as manifestações a favor da anistia foram mais fortes e levaram milhares de pessoas às ruas de pelo menos 20 capitais, inclusive Belo Horizonte. Os atos chamaram a atenção da mídia internacional. O jornal do New York Times, por exemplo, cita as imagens aéreas dos protestos a favor de Bolsonaro e diz que ele continua sendo uma força política significativa no Brasil. O Eduardo Costa, a leitura do The New York Times não é uma leitura errada, não. Ele ainda segue uma força importante da política, né? Bom dia para você. Bom dia a todos. Ué, quem duvida disso, seguramente, duvidava, né? Mudou de ideia ontem, quando você compara as manifestações em todas as capitais. Essa é a primeira verdade do dia de ontem. Ele ainda é muito forte, muito forte, e ainda tem muitos seguidores que são fiéis a qualquer preço. 2, a direita aprendeu a fazer manifestação, né, Júlio? A direita, a prática disso durante décadas foi da esquerda. A direita, não sei se por necessidade ou indignação, só aumenta nas praças. 3, a esposa do presidente da República saiu maior nessa manifestação de São Paulo porque ela pegou no coração da gente. É aquelas coisas que eu falo, Júlio, que o Moraes exagera na dose e passa da justiça para a vingança. Essa história, quando uma mãe chega e diz que a filha de 9 anos, toda vez que vai para a escola, tem que abrir a porta-mala do carro para ver se o pai não está dentro, isso mexe com a gente. Nós somos pais, né? Isso mexe com a gente. E eu acho até que ela deu um passinho para ser candidata a vice na chapa daquele que saiu de fato fortalecido com F maiúsculo ontem, que é o Tarcísio. Ele radicalizou de vez, quer dizer, está falando a língua dos bolsonaristas, tem a simpatia de muita gente do centro e será, o próprio Palácio do Planalto já sabe disso, né? A menos que algo estranho aconteça, é com ele que o Lula vai bater chapa ano que vem. Por fim, Júnior, e eu falo isso com tristeza, porque eu continuo gostando muito dele, eu gosto dele, já falei isso aqui, mais um vexame do Zema, né? Sai daqui correndo, vai lá, tá no palanque, e o Silas Malafaia, como lhe é peculiar, a deselegância, deu aquela pancada no Zema lá na cara dele. Segundo o nosso repórter, ele inclusive desceu do palanque na hora. Então, são esses os principais fatos que eu acho que sobressaíram ontem. Oi, Edilene Lopes, o Eduardo acabou de, como é que os jovens falam agora? Chipar, né? Uma chapa aqui de Tarcísio e Michele. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom dia aos ouvintes da Itatiaia. Essa é uma possibilidade. O Tarcísio de Freitas é o candidato mais forte da base bolsonarista nesse momento e ele negocia uma possibilidade de ser o candidato, embora ele não fale isso publicamente. Eu trouxe esses bastidores aqui na semana passada. Como todos sabem, Tarcísio de Freitas veio para a capital federal negociar pessoalmente a anistia. Ele é um político do Republicanos, um partido de centro, e a aprovação da anistia aqui na Câmara dos Deputados passa pela permanência do Tarcísio de Freitas no Republicanos. As informações de bastidores que nós adiantamos é que uma condição dele para permanecer no Republicanos, mas ele não afirma isso são informações de bastidores, uma condição de Tarcísio de Freitas para permanecer no Republicanos é que a anistia seja votada. Isso significa automaticamente uma bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque se a anistia passa pela Câmara, mas não passa pelo Senado e acaba no final das contas não virando uma lei, a única chance do ex-presidente Jair Bolsonaro se livrar da prisão, ou pelo menos sair da prisão mais cedo, é que um próximo presidente o conceda o perdão, ou seja, a graça, um indulto, uma prerrogativa que é do presidente da República. Então, Tarcísio de Freitas sendo apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro significa a liberdade de Bolsonaro. Tarcísio diz aos seus amigos, aos seus aliados, aos políticos mais próximos que tem uma dívida de gratidão com Bolsonaro, porque sabe que foi eleito na esteira do bolsonarismo e por isso ele defende com tanto afinco
com a anistia, a ponto, inclusive, de considerar a possibilidade de mudar de partido, caso Republicanos, que é a legenda dele, não apoie a proposta da anistia. Então, essa é uma questão que está posta. Tarcísio, de fato, é uma possibilidade de candidato, e de candidato com a bênção do ex-presidente Jair Bolsonaro. Embora a pessoa de confiança de primeira ordem dele possa ser a primeira-dama ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, que enfrenta muita rejeição entre os aliados mais próximos do ex-presidente. Então, Tarcísio certamente é a bola da vez. É o homem mais forte do campo de Jair Bolsonaro para a disputa em 2026. Agora, sobre Michele Bolsonaro, a possibilidade maior é que ela dispute o Senado aqui pela capital federal, que pelo Distrito Federal, na verdade, pelo Estado, mas é algo que ainda não foi definido. E aí, William Travassos, as manifestações de ontem, manifestações bem fortes da direita. Bom dia para você. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. A direita está viva, né? E eu acho que ontem foi uma espécie de divisor de águas para dizer o seguinte: ou você está do lado do Bolsonaro, ou você é bolsonarista, ou você é o Maria Mole, ou você é o cara que não vai entrar nesse jogo. Isso a gente está falando de uma disputa, porque assim, às vésperas do resultado do julgamento, o Tarcísio, como disse o Eduardo, assumiu e disse o seguinte: eu sou bolsonarista, eu acredito, né, na anistia, o único nome aqui é o nome do Bolsonaro, e ele vai justamente junto com o discurso do Malafaia, que critica aqueles que estão se candidatando agora. A, B, C, ou D, ele manda o recado claro: calem a boca. E aí vem a coisa que traz um certo constrangimento quando o Zema sai durante a fala do Malafaia lá em São Paulo. Agora, o que o Zema foi fazer em São Paulo? Eu fico me questionando. E aí eu entendi que mesmo o desfile de 7 de setembro, que aconteceu na Afonso Pena, com a proximidade, né, da Praça da Liberdade, onde aconteceu a manifestação da direita, que ele podia ir andando para lá para participar. Mas como que ele ia participar? No mesmo palanque do Caporeso, que chamou ele de canalha. No mesmo palanque do Sargento Rodrigues, que chama ele de cara de pau. A direita já bateu muito no Zema. O próprio filho do Bolsonaro chamou ele de rato. Vocês lembram disso? E o Zema ainda tenta emplacar. Por que então assim, Zema? Eu sei que para você seria muito difícil estar no palanque ouvindo um discurso do Sargento Rodrigues que defende, né, a anistia, que aponta o Bolsonaro livre como a única opção, como todos aqueles da direita, mas mesmo assim ele tenta emplacar e ter visibilidade. Zema, se você não consegue subir no palanque, no teu estado, ao lado dos homens da direita, como é que você quer emplacar na direita lá em São Paulo ou para o Brasil? Roberta, as manifestações de ontem não foram as maiores de todos os tempos, mas me parece que foram as maiores dos últimos tempos, quando a gente fala dessas manifestações da direita. Bom dia para você. Bom dia, ouvintes, bom dia, colegas de bancada. Ficou muito claro do conjunto das manifestações ontem, a gente tem uma radicalização do discurso de Tarcísio, que agora não deixa dúvidas, não é, de que ele precisava mandar este recado para a família Bolsonaro, particularmente para Eduardo Bolsonaro, que tem cobrado um posicionamento contundente em defesa da anistia, e Tarcísio, ontem, ele se posicionou da forma como é esperado e neste momento pela família Bolsonaro, e neste momento ele vai se fortalecendo como realmente o plano B, em que pese, a gente deixa claro, o Valdemar da Costa Neto trabalhe nos bastidores intensamente pela construção da candidatura de Tarcísio, mas publicamente não está autorizado a afirmar isso ou a considerar uma candidatura alternativa, porque isso enfraqueceria o pedido o movimento pela anistia que está sendo trabalhado na Câmara dos Deputados. E sobre a questão da anistia, a gente sabe que tem várias propostas de desenho de anistia sendo gestadas, sendo que aquela que é defendida por Eduardo Bolsonaro é a anistia que estão sendo chamada de ampla, geral e restrita, né? No sentido de que deixaria Jair Bolsonaro elegível para 2026. Entretanto, no Senado, Davi Alcolumbre
já declarou abertamente que não concorda com este tipo de anistia para aqueles condenados, né, por crimes contra o Estado Democrático de Direito, e ele está propondo um tipo diferente de anistia, que é uma anistia para reduzir penas dos condenados. E mesmo também na Câmara dos Deputados, onde a Tarcísio entrou forte nessa articulação, você tem diferentes propostas para a anistia e certamente ao longo dessa semana as manifestações foram fortes neste domingo e ao longo dessa semana esse é um recado que tratará de agilizar as conversas na Câmara dos Deputados. Mas, como a gente já tem dito aqui, há um entendimento de que a anistia para crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito enfrenta um problema de constitucionalidade, ou seja, bate de frente com a Constituição Federal. Então, possivelmente, seria algo barrado também no Supremo Tribunal Federal, ou, portanto, mais desgaste para o Supremo ter que se manifestar sobre este tema. Olha só, pessoal, uma pesquisa Genial Quest, divulgada agora há pouco, quentinha, revela que brasileiros continuam confiando mais em instituições de fé e força, por exemplo, igrejas, a Polícia Militar, as Forças Armadas, que em instituições democráticas, como partidos políticos, Congresso e também o Supremo Tribunal Federal. Mesmo assim, segundo o estudo, houve uma piora generalizada no grau de desconfiança institucional dos brasileiros nos últimos 4 anos. A desconfiança na PM, nas Forças Armadas e no Congresso aumentou 10 pontos nesse período. A desconfiança nos partidos aumentou 9 pontos, no STF 7 e na imprensa 6. A Quest ouviu 12.150 pessoas entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos e o nível de confiança de estimativas é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos. Ô, William, deixa eu começar com você. Essa é uma pesquisa que mostra uma perda aí de nossas instituições mesmo, né? Sim, inclusive da imprensa também, né? Que nós tivemos uma queda significativa. Eu acho que muito em função de tudo que a gente está vivendo, de desconfiança e dos ataques que os dois lados estão recebendo, ou que as instituições estão recebendo. Quando você fala assim, eu estou deixando de acreditar, ou melhor, que a Polícia Militar perde essa força de confiança, isso me assusta muito, porque o discurso do crime é justamente esse, o de enfraquecer. O Edu acompanha jornalismo policial há muitos anos como eu, e a gente sabe que o crime tem esse discurso de endemonizar, de criar a Polícia Militar como a grande repressora, transformando ela no gato que ataca o rato, e o olhar do gato é sempre mais forte. E a gente precisa pensar muito sobre essa pesquisa para tentar reverter essa percepção da sociedade em relação a todas as instituições, seja a imprensa, a religião, ou as igrejas, ou até mesmo as instituições ligadas ao governo. Ô, Berta, uma perda de confiança meio generalizado, né? Generalizada, e se nós pegarmos aqui por públicos, né, por exemplo, a questão das Forças Armadas, é interessante quando a gente percebe que na análise que é feita setorizada entre eleitores de Lula e entre eleitores de Bolsonaro, a gente vai ter, por exemplo, uma perda de confiança de eleitores bolsonaristas, exatamente porque as Forças Armadas não embarcaram, até onde nós temos informação dos inquéritos, não embarcaram nas tentativas, não é, de golpe, que é o que a gente tem ouvido pelos inquéritos que estão sendo julgados. Então, nós vamos ter essa queda, porque havia expectativa do eleitor bolsonarista de que as forças tivessem essa adesão, não é? E aí, eu acho que é importante a gente voltar a compreender o que exatamente é que a sociedade quer e espera, não é, do nosso país enquanto regime, não é? Porque, na medida em que nós temos uma Constituição e nós temos como uma cláusula fundante que a democracia é a nossa opção, e aí não adianta a gente dizer, olha, democracia para mim é isso, ou democracia para mim é aquilo.
Bom, democracia são eleições periódicas, livres, manifestação livre das opiniões, direito de manifestação. Então, nós estamos vivendo um regime plenamente democrático, instituições fortes funcionando. Então, isso tudo compõe a ideia de uma democracia. E, obviamente, dependendo, hoje a gente está numa sociedade polarizada e dependendo de onde que a gente olha, a gente vai ver uma compreensão de que exista democracia. Alguns dizem que existe democracia e outros estão dizendo que estamos numa ditadura. Então, é importante, primeiro, a gente começar pelo nivelamento do que é democracia, que aí é o estágio inicial da discussão e das instituições. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nós estamos vivendo uma democracia ou não? Claro que estamos. Beleza. Eduardo, eu vou fazer uma leitura bem popular dessa pesquisa, pode? Por favor. A leitura que eu faço está tudo errado. Eu só confio no Zap e no meu político de estimação. Eu tinha uma resposta pronta, mas eu vou deixar para o final, porque eu resolvi agora fazer aqui o Vai. Não. Por que a igreja está forte? Francisco e Leão. Francisco era simpático, Leão é simpaticíssimo. Todo mundo feliz. Não conheço uma pessoa que não está satisfeita com o Leão, 14. Por que partidos e STF estão fracos? Precisa falar? Por que a PM foi junto com as Forças Armadas? Por culpa do chamado Exército de Melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Que desagrada todo mundo na sua postura de dezembro, janeiro. Por que há desconfiança na nossa imprensa, no nosso trabalho? Porque tem as redes sociais, onde você chega e escreve o que quer, não tem compromisso com comprovação. Para que você tenha uma ideia, o seu outro dia me sugeriu um tema para o Rádio Vivo e eu levei para um comentário, dizendo, olha, gente, debaixo de um calado estão armando uma covardia para não falar outra palavra, né? No IPTU. Por quê? Porque vão manter ali, que vão mudar a base de cálculo. A Receita Federal vai controlar agora em tempo real, transformando o valor de um imóvel de mercado em valor venal. O IPTU vai dobrar. Aí você precisa ver os comentários. O primeiro foi do cara que escreveu assim, você, comunista vagabundo, ajudou a eleger esse governo, que é o quê? Então, num cenário desse, é natural que nós da imprensa sejamos também apedrejados. Mas a frase que eu queria dizer, e com a qual eu fecho meu raciocínio, bate com o que você falou. Ô, meu caro, do jeito que nós estamos, é natural que as instituições de fé tenham mais força. Por quê? Porque só Jesus, viu? Só Jesus na causa. Oi, Edilene, e essa pesquisa que acabou de sair da Quest, como é que você viu isso tudo? Pois é, Júnior, sempre um recorte muito interessante do Felipe Nunes, que é professor, é cientista político, assim como a Berta e eu também somos. Então, esse olhar sobre a reflexão do que é democracia, como as democracias têm se comportado ao longo dos últimos anos, ele é importante. Quando a gente fala que as instituições estão perdendo força, a gente tem que pensar na polarização. Na polarização, o que mais vale é o costume. Então, a pauta de costumes, ela fica cada vez mais forte. Alguns defendendo os valores e outros defendendo outros valores. E o costume é o que tem de mais forte no ser humano. É o que pega, é o que cala lá no fundo do coração e por isso mobiliza tantas massas. O Brasil é hoje um país polarizado e isso enfraquece as instituições. Tem uma conexão entre a polarização que a Berta disse e o que você disse, Júnior. Você disse o que parece estar valendo hoje é o político de estimação e o WhatsApp. E isso, grosso modo, poderia resumir o que eu estou falando aqui. Por que é o político de estimação? Porque nós temos dois polos hoje que representam os valores. Temos o presidente Lula, que é a esquerda, e temos o ex-presidente Jair Bolsonaro, que é a direita. Cada um defendendo aquelas pautas que consideram muito importantes do dia a dia das pessoas, que tem a ver com religião, com o que a pessoa pensa, com preconceito, com rejeição em relação a outra parte. E o segundo que você disse é que parece que o mais importante, depois do político de estimação, é o WhatsApp. E por que o WhatsApp é o elemento fundamental da polarização nos últimos anos e do crescimento da direita, que no Brasil nós vamos considerar um pós-ditadura militar, o WhatsApp, as redes sociais, têm sido a principal ferramenta de polarização. Então, o que você disse, Júnior, é um resumo popular, um resumo do que está acontecendo no momento. Muito polarizado, instituições em queda, os políticos preferidos de cada um em alta e o WhatsApp como um instrumento de aumento dessa polarização, meu amigo. Pois é, na nossa pauta ainda essa questão da alta do preço, né? Aqui em Belo Horizonte, a gasolina que saltou de R$ 5,99 para R$ 6,39, meio sem explicação. E tem também, Eduardo, eu sei que você queria muito falar desse assunto, sobre essa questão do Conselho Federal de Medicina, que lança uma nova resolução que impõe novas medidas de segurança para proteger médicos agredidos durante o trabalho em hospitais. Você sabe que todos nós, quem mora em casa, precisa reservar 10% de orçamento para a segurança. Eu ouço de muitos empresários que aquele histórico valor maior da mão de obra está sendo superado pela segurança. Dependendo da atividade,
A gente já gasta mais com segurança do que com o empregado. E agora nós estamos caminhando para um tempo em que hospitais, postos de saúde e UPAs vão ter mais gasto com segurança do que com saúde, meu amigo. Com profissional de saúde. Eita mundo! Ponto final, nosso Conversa de Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Berta Macaron.